Definido o preço dos ingressos para esse jogo no final de semana, o primeiro desse mata-mata, no sábado em Patos de Minas, Mamoré frente à equipe do Uberaba. Lembrando uma vez mais, né, R$ 10 que as crianças vão pagar até 12 anos e também as mulheres, e R$ 20 o preço para os adultos. É aquele momento, né, dos torcedores lotar o estádio Bernardo Rubens de Queiroz e torcer para que o Mamoré consiga um bom resultado. Bom, Antônio César, e quem participa do programa conosco para falar também da sua expectativa para esse jogo é o presidente Marcelo Reis, que fala também, o Marcelo, em relação a essa promoção uma vez mais, como eu disse ainda há pouco, é o momento dos torcedores prestigiar, lotar o estádio Bernardo Rubens de Queiroz para que essa vitória possa vir, né? Bom dia. Bom dia, Asmar, Gabriel, todo o pessoal do Antônio César e toda a equipe da Rádio Patos, em especial o torcedor do Esporte Clube Moré. Essa promoção do ingresso aí, Asmar, a gente tem que, nos últimos triangulares aqui, a média de ingresso era R$ 40, né? Então a gente, tanto homem quanto mulheres, né? Então a gente querendo prestigiar o torcedor, e a gente cobrava os 40, não é porque a gente queria não, o futebol é muito caro, né, mas a gente entende a situação do país, do torcedor, né, e eu acho que é um grande jogo, né, eu acho que os 23 pontos do Uberaba, os nossos 12 pontos foi anulado, são 180 minutos mais os acréscimos aí, então a gente fez com muito carinho. Se você pensar que o marido e a mulher vai pagar R$ 30, se você tem mais uma ou duas crianças, para trazer 4 pessoas, 2 crianças, você vai ter ia pagar R$ 50, né? Para 4 pessoas vir, né? Então, quer dizer, praticamente a metade, ou até menos da metade do que foi nos últimos anos aí. Então, a gente fez com muito carinho aí, eu acho que não está fora, né? Um evento futebolístico, é um entretenimento, além da nossa paixão aí, né? Então, a gente espera um grande público, sim, aqui, sábado aqui, para empurrar o Mamoré aí. E a gente chegou, né, Asmar? A gente chegou com muita dificuldade, a gente sabia da nossa situação, então a gente chegou e eu acho que agora nós chegou, o Uberaba não é maior e nem menor que nós. Então a gente acha que são duas camisas extremamente pesadas que a gente tem condição sim de buscar essa classificação. Bom, Antônio César, o Toninho Peço comandou um trabalho agora pela manhã aqui no estádio Bernardo Rubens de Queiroz, já preparando a sua equipe, né, para esse primeiro compromisso no sábado, às 16h15, e logicamente, uma vez mais, com o show de transmissão da Super Rádio Patos. Marcelo estava aqui acompanhando, gentilmente está batendo esse papo com a gente aqui, e um clima diferenciado, né, Marcelo? A gente percebe que os jogadores estão aí com astral alto, todo mundo com pensamento positivo. Isso é muito legal, para que eles possam levar essa energia para esse jogo de final de semana, né? Eu tô aqui no meu quarto ano, né? Eu sei que eu vivi aqui um dos piores anos, um ano muito difícil. A gente teve aquela situação aí que até a última rodada a gente sim estava brigando para não cair, né? Então a gente sabe assim. Então eu acho que chegou o Toninho aí, já trouxe um astral melhor, chegaram os reforços aí, juntou com os atletas que a gente já tinha aqui. Então essa classificação aí, Asmar, tirou um peso gigante, né? Então a gente até brinca, né? A gente vai jogar de graça, né? De graça no bom sentido seguinte, é leveza, né? E acreditar sim. Eu acho que o Mamoré hoje, a gente acompanha a história do futebol aí. Muitas das vezes, os times que sobem é os que crescem na fase final, né? A gente fez 2 campeonatos espetaculares, né? O ano passado, o ano retrasado. Na virada de turno, nosso time caiu, não conseguiu nem uma vitória, nem na virada de turno, nem no triangular, né? Então a gente sabe disso, né? E esse ano um ano atípico, né? A gente terminou a última rodada vencendo, né? O jogo aí, dando essa classificação pra gente aí, até com resultado, a gente tinha que fazer os 2 gols que improvável lá de Divinópolis, que onde eu tinha o Guarani como time cotado para classificar, mas como se diz, Deus sabe o que faz, né? Todo o trabalho nosso aqui, eu acho que o nosso trabalho todo que nós fizemos aqui, o sofrimento que foi esse ano aqui, e a gente foi coroado sim com essa classificação. Então, a gente chegou, Asmar, a gente sabe do peso da nossa camisa que a gente está muito confiante da gente avançar sim de fase. Ô Marcelo, até a título de curiosidade, agora só uma curiosidade aqui do repórter Esmar Martins. O jogo foi marcado para as 16h15. Por que não 16 horas e nem 16h30? Tem que ser 16h15. Esmar, é o seguinte, quando eu marcava os jogos aqui 8 horas, eu marcava 8h15. Teve alguns anos que foi assim. Tem gente que trabalha até 1, 2, então a gente. O torcedor liga aquele negócio de 4 horas e chega ali. Aí ele chega 4 e pouquinho, né? Então a gente já fica meio que na cabeça dos 4 horas. E aqueles 15 minutos ele vai chegar aqui e vai surpreender. O jogo tá atrasado. Não, é 4h15. Então foi meio que estratégico, sim, né? É, esse ano a gente sofreu muito com. Esse campeonato é numa época de frio, né? E a gente sofreu demais jogando aqueles jogos na quarta-feira. A federação jogou 3 jogos nossos na quarta-feira, né? E
e a gente teve que trazer esses jogos para 7 horas. Era muita dificuldade o pessoal chegar a tempo também, né? E também jogava muito tarde, a gente sabia que estava muito frio, né? A gente queria ter feito esse jogo no domingo às 16 horas e 15 minutos, mas devido à final da Copa do Mundo, né? A gente sabe que vai ter disputa de terceiro lugar, Esmar, mas disputa de terceiro lugar devia ser proibido, né? O cara, depois de perder uma semifinal de Copa do Mundo, disputar um terceiro lugar é castigo. Eu escutei isso até de um treinador da Holanda uma vez e eu concordo com ele plenamente. Então a gente espera que final de tarde, assim, um sabadão assim, eu acho que um jogo valendo muito, um clássico, né, regional, todo mundo sabe da rivalidade que tem Mamoré e Uberaba, né, rivalidade de campo, né? Eu sou muito amigo do presidente do Uberaba, Alcino, né, que vai ser um grande jogo aí, um grande presente para a torcida aí, né, para a gente aqui, e juntar as forças aí, Asmar, e levar a vitória para lá. A gente sabe que 6-0 aqui é placar, né? Não adianta achar que esse jogo aqui, Asmar, vai ter jogo de 180 minutos que pode não sair nem gol, né? Então o torcedor tem aquela paciência, que vai ser um jogo de estudo, igual foi o da Patrocinense aqui. E o importante é sair com a vitória aqui e levar pelo menos essa vantagem para lá e buscar um empate lá. E podemos até vencer também, né, Asmar? A gente está muito confiante, sim, os atletas estão muito confiantes, um clima muito bom aí, então a gente chegou, a gente tem que acreditar. Agora, presidente, o senhor falou uma coisa extremamente importante. É uma outra fase, os 23 pontos do Uberaba foi a melhor equipe, os 2 do Mamoré, esquece. Agora é outra competição, é todo mundo de igual para igual, é 11 contra 11, e o Mamoré tem totais condições de passar de fase também, né, presidente? Eu estava analisando ontem até com uns amigos da gente aí, tá falando, gente, eu acho muito interessante as Copas, né? A gente vê um time lá, a Copa do Brasil ano passado, o 14º colocado, o Vasco da Gama, e o 15º era o Corinthians. Foi os campeão da Copa do Brasil. Então é o seguinte, a gente acredita muito que pela força do time que está brigando por cada bola, esse time aqui pode ser o time do mata-mata, né? Tem o time da primeira fase, que é o de grupo, que os jogos são importantes, mas quando você começa a arrancar na frente, acaba que não tem muita pressão. Aí eu falo para você o seguinte, ano passado a gente nadou no primeiro turno, no segundo turno, a gente sabe que há aquele relaxamento natural, né? Então a gente acredita que pela força que o time chegou, pelos atletas que a gente tem aqui, cascudo, então a gente pode acreditar que esse time aqui pode ser o time do mata-mata, né? Aquele time que vai brigar por todas as bolas, que vai ser aquele jogo ali de meio gol. Então, assim, então a gente acredita muito sim. Isso, quando a gente aprovou esse regulamento lá, a gente achava que era um regulamento que ninguém depende de ninguém, não tem aquele negócio de ficar torcendo para resultados, outro depende só da gente, né? Então, a gente chegou nesse com muita dificuldade, né? Como se diz, a porta estava fechando já e a gente passou ali, né? Então, assim, a gente está muito esperançoso, sim, Asmar, sabe que vai dar tudo certo. Saindo um pouquinho só do futebol para a gente fechar, o presidente, a cerveja do Bebidas, diz que Marcelo é a mais saborosa e tem o melhor preço da cidade? Ela diz que sim, né? Tipo assim, eu até tento, Esmar, separar. A gente tem uma placa aqui, além de presidente, sou patrocinador do Mamoré, né? A gente ajuda muito, sim, né? A gente está até com a nova loja lá no Balão da Vox, aproveitar o espaço aqui, né? Praça Champanhar 35, né? E lembrando para o torcedor aqui que, né, eu sempre falei isso, toda a renda revertida de bar, estacionamento, né? Apesar de eu ter uma placa lá do Disco Bebida do Marcelo lá, que a gente gerencia os bares, que toda a renda é revertida para o Mamoré. Ah, cerveja é R$10, mas eu tava vendo o cara do Berlândia falar esse dia, que lá no Berlândia é 13 e 17 reais a lata de cerveja, lá no Parque Sabiá. Então, lembrando o torcedor que toda vez que ele consome qualquer produto aqui no Bernardo Rubens de Queiroz, toda a renda é revertida para o clube para ajudar na cozinha, no pagamento de atletas, tudo, entendeu? Que aqui é uma, assim, a gente passou a sabedoria da gente para fazer, inclusive nesses últimos anos foi muito importante essa renda aí para o esporte como essa. Essas rendas dos bares nos ajudam muito, pagar muita coisinha, né? E aí a gente tem essa propaganda do Disco Bebida do Marcelo aí, que a gente também paga por ela, né? Mas a cerveja de Disco Bebida do Marcelo é a mais saborosa da cidade. Certo. Obrigado, Marcelo. Para o programa Bola e Jogo, falando do Esporte Clube Mamoré, repórter Esmar Martins.